coloquei aqui Jesus e a adúltera, né? Que é justamente aquela parábola clássica do que atire a primeira pedra, né? Então a gente tem essa parábola de trabalho hoje para estudo, né? Na verdade, até pesquisando um pouquinho sobre, rapidamente, eu redescobri, né, ou percebi, enfim, que é uma perícope, na verdade, não é uma parábola, né? São figuras diferentes, né? Mas questões de língua à parte, né? Alguns considerando preciosismo, outros nem tanto. A gente vem tratar dessa parábola, que é dessa citação, enfim, que é muito importante para nós. Por quê? Porque basicamente considerando o universo, né, dessa crise que a gente vem passando e essa necessidade que a gente tem de se reinventar e de aprender cada vez mais, de entrar numa jornada de descoberta, né? A pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer e que a maioria de nós não fez quando tudo isso começou ou estava começando, né? É como eu vou entrar nessa questão toda, né? Qual vai ser minha postura? O que eu venho trabalhar? O que eu posso resolver, né? Eu acho que as coisas na vida ficam mais fáceis quando a gente começa alguma coisa já pelo menos tendo uma noção de como ela é e o que a gente precisa fazer, quais são os nossos desafios, né? Até por isso o nossa caminhada aqui, né? A gente faz e gera ele justamente com esse objetivo de que aqueles que assistem, que presenciam, né, possam ter pelo menos um conhecimento breve, alguma reflexão crítica sobre os desafios do dia a dia, né? O que a gente espera, o que a gente aguarda pela frente, né? Então, esse é justamente o nosso objetivo, né? Então, agora trabalhando essa parábola, o que a gente tem aqui, essa descrição, né? Um rápido contexto. O evangelho que a gente vai ler que trata dessa perícope, né? Não é parábola, mas perícope, justamente se fala citação, né? Porque João faz um compilado de histórias no seu evangelho, né? E como é um compilado, ele vai literalmente colocando da experiência dele, da vivência, amealha alguma coisa entre os discípulos também, né? João era um dos mais novos dos discípulos quando, se não me engano, acho que era o mais novo, o caçula, né? De todos os discípulos, mas ele ainda assim se recorda, tem uma boa memória e faz os seus escritos por episódio. Então, não é exatamente e disse Jesus tal coisa, né? Ele, na verdade, faz recordações e aí coloca, claro, fazendo esforço máximo de lembrança dele e tal, né? Mas ainda assim ele faz como se fosse uma enciclopédia mesmo de episódios, né? Por isso perícope, não parábola, né? Enquanto os outros, por exemplo, Mateus, já colocam Jesus contando a história como se fosse uma literalidade da fala dele, João faz um compilado com algumas citações de Cristo, né? Por isso perícope. Aí falando da mulher adulta, João é o único que coloca na literalidade essa citação, né? Esse resgate, e traz um momento muito importante pra gente, né? Em que se revelam muitas estruturas e algumas reflexões interessantes. A parábola em si é mais curta, mas eu acho que por isso até coloquei na quarta-feira, né? Que é aquele momento que a gente está na caminhada ali da semana e tal, às vezes bate aquele cansaço e muitas vezes a gente quer ter alguma coisa que, digamos assim, não é uma incisão firme de deveres, mas é uma liberação nossa para a gente também aproveitar as coisas com responsabilidade, né? Viver nossa vida de acordo com as nossas escolhas. Essa parábola é muito sobre isso. Vamos lá. Vou ler então. Virando. Colocamos aqui. Então, capítulo 8 de João, na verdade, começa no 7, né? Versículo 53. Mas vamos pro 8 aqui, supondo que é 8, né? A mulher adúltera. Depois que cada um voltou para sua casa, capítulo 8, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou ao templo, e então todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que nos dizes? E eles perguntavam isso, disse João, né, para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado,
que atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram todos saindo um por um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão todos eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, meu senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. É muito legal essa vivência, né? Essa recordação, e eu olho para ela com muito carinho, né? Porque basicamente ela é um compartilhamento da nossa humanidade, né? Então, o que nos faz humano nessa realidade, né? A vida, a nossa capacidade de acumular experiências e emitir juízos sobre ela, né? Sobre ela e sobre os que emitem juízos, né? Então, assim, essa capacidade valorativa é um valor nosso de alma imortal, né? E, além da vivência, da capacidade analítica, né? E da vida em si, é a nossa capacidade de fazer escolhas, né? E o que Jesus trata nessa parábola com muita propriedade, e aí já tem até alguns livros da literatura espírita que expandem um pouquinho essa vivência, né, de Jesus conforme relatado por João, né, o que se coloca é que Jesus, na oportunidade, aqui João retrata que ele começa a escrever no chão, né, mas não fala o que, se é um rabisco, se ele simplesmente não está nem aí para ninguém e tal. Mas o que ele começa a fazer? Quando chega a multidão e ele já, claro, percebe, né, no íntimo de todos aquela intenção, né, traiçoeira, ele vê aquela questão do adultério, e aí um comentário que se faça, né, relevante antes disso, é que o mais interessante é que a lei, na época, né, colocava que uma questão de adultério, a mulher era apedrejada. Mas e o homem? Ela fez adultério sozinha, né? Ou será que houve um homem também junto, né? Então você tinha um cenário de opressão ali mesmo, tipo assim, o erro é só da mulher, né? Aquela clássica alusão que é óbvio que é de um juiz de conveniência, né? Para se imputar o erro em outra pessoa, né? Não muito diferente de práticas judaicas e que de certa forma também o catolicismo trouxe também uma parte, né? Não Jesus, mas as pessoas depois, quando foram constituindo a religião católica, acabaram importando isso de mais ou menos modo, né? Essa tradição de imputar bode expiatório para as coisas, né? Então, nesse caso, aquela situação infeliz de desdita, né? Em que um casal acabou incorrendo em infidelidade, sobrava para a mulher. O que já, por si só, é uma cena injusta. E é claro que Jesus não é míope a essa situação, né? Mas, para além de entrar em polêmica com o seu tempo, que já era algo que ele fazia com o choque de reflexão e os bons exemplos, Jesus começa a escrever perguntas no chão. Haveria, né, uma miríade de possibilidades que Jesus poderia adotar para responder essa situação. Ele poderia ter levantado e confrontado, muito bem, vocês são discípulos da justiça, então eu me pergunto cadê a outra parte que praticou o adultério? Seria uma resposta, né? Ele poderia não ter feito nada, ignorado a situação, seria outra resposta. Ele poderia falar, já é de madrugada, pelo amor de Deus, vamos fazer outra coisa da sua vida que não pegar no pé dos outros. Mas ele não fez isso. Ele continuou adotando a sua postura que muitas vezes a gente comenta, né? De Jesus pedagógico, e aproveita uma situação muito complicada e delicada, sensível mesmo, né? Porque o adultério, ou o que se considera como infidelidade conjugal, é um assunto muito delicado há milênios, né? E continua um assunto sensível até hoje, né? Então, naquela época que ainda você tinha mais marca das violências, né? Seja contra os mais fracos, ou o predomínio do mais forte ainda em um momento mais exacerbado, né, na cultura, né? Lembrando que a cultura judaica era uma cultura de muita força, então assim, você tinha um predomínio, né, na época, de muito uso da força, da violência como método de expressão e algumas vezes, né, dependendo da interpretação, né, da manifestação da vontade divina, o que hoje a gente já não concebe, graças a Deus, né? Mas de qualquer forma, com todo esse cenário sensível, Jesus pega e tem uma ideia, uma sacada, né, uma intuição muito profunda, em que ele começa a escrever no chão. E o que ele escreve? Ele rabisca simplesmente, não estou nem aí para vocês que estão trazendo essa situação para mim, de jeito nenhum. O que ele pega e escreve no chão são palavras. Quais palavras? Aí você pergunta, porque
com a gritaria que se ficou em volta, né, da situação dele, apedrejaram e tal, ele não queria exaltar a voz para dizer a verdade. Então veja aí nesse ponto que a gente não tem muita noção de primeiro, né, são pontos mais sutis dessa parábola, que a gente provavelmente já ouviu uma vez ou outra, mas Jesus não intervém falando assim, quieto aí que eu vou falar um negócio. Ele jamais faz isso. Então ele não precisa alterar o tom de voz. Ele começa a escrever. E aqueles que vieram apresentar esse problema, querendo fazer a pegadinha, né, a clássica armadilha, para poder falar depois, você falou que não tem que apedrejar a mulher porque a gente tem que perdoar, que nem você falou outro dia, então agora a gente vai te prender porque você é contra a lei mosaica, né? Não, ele pega e fala, começa a escrever adúltero, ladrão, assassino, né? Cruel, desonesto, violento, né? E várias outras palavras, né? Inclusive relacionadas a crimes, né? Pedófilo, né? E vários outros, estuprador, vai escrevendo palavras pesadas e que de algum modo vão chocando as pessoas que estão do lado. E a partir daí, quando elas um pouco se cansam e um pouco começam a ficar, não entender aquele gesto de Jesus e ao mesmo tempo ficarem chocadas, porque aquelas palavras despertam vários conceitos dentro de nós, eu imagino que tem, quando eu falei no vídeo já são palavras pesadas pra gente ouvir, né? Então, naquela hora eles começam a se travar, porque estava naquele ímpeto agressivo todo mundo, param, e aí Jesus lança a clássica frase, depois de anunciar uma miríade de crimes na areia, com palavras escritas, né, à base do toco, da madeira, ele fala, bom, então de vocês, quem nunca cometeu nada disso aqui, por favor, pode ser o primeiro a condenar e a tirar a primeira pedra. E a partir daí começam a sair os mais velhos. Aí é aquela lógica que a gente já deve pensar, né? Por que os mais velhos? Bom, porque com certeza, entendo aquele choque de realidade, e aí vendo confrontar com aquilo ali, a pessoa muitas vezes entra num parafuso ali, né? Quando você está numa reação emocional e é chamado de repente a consciência, a primeira reação é se afastar, né? E eles se afastam, de fato, né? E claro, tem a presença de Jesus, tem toda a imponência, né, vamos dizer assim, moral dele, né? E aquela frase direta e reta, a surpresa, né, dessa reação que ninguém esperava, né? E apesar de tudo isso se afastam primeiro os mais velhos, os outros quando veem as palavras também começam a ter um despertar de consciência, um choque também, porque se os mais velhos, que eram em tese, né, a sociedade judaica também tinha esse ordenamento até então, de respeito muito grande aos mais velhos, né? Que, enfim, é um valor bom, neutro, enfim, mas que, enfim, elas eram lideradas por eles, pelos anciãos. E se até os anciões recuaram, eles olham aquela cena, aquelas palavras, aquele choque, ouviram o que Jesus disse, bom, saíram os anciãos também, bom, eu também não tenho muita capacidade de condenar e atirar a primeira pedra, porque se os maiores guardiões da lei recuaram, quem sou eu para tirar uma? E aí eles também parte por medo, parte por choque, parte por desorientação mesmo, né, inação ali, se afastam. E assim vão se afastando todos no efeito manada clássico que a gente entende de sociologia das multidões, né? Que é aquele efeito que a turba havia sido conduzida para lá por um viés, um ímpeto de irracionalidade, e aquele mesmo ímpeto de irracionalidade continua prevalecendo, embora haja um surto de consciência parcial ali, que retira as pessoas de lado no movimento de assim, bom, eu não tenho como argumentar com isso, porque ninguém estava pensando em argumentar, né? Se fosse um julgamento, talvez a reação tivesse sido diferente. Mas Jesus, essa é uma das parábolas que eu acho assim, mais magníficas e difíceis até de compreender nessas minúcias, né? Essa é do templo, são, né, que ele começa a quebrar tudo no templo e tal. São parábolas assim delicadas, né? Que você fala assim, meu Deus, mas, né? E que aí Jesus sai, né, dessa cena que ao mesmo tempo é só proativa, mas vamos dizer assim, receptiva, né? E ele passa para ação. Ele ativamente enumera várias coisas, ele não só faz o ensinamento, né? É Jesus ativo, é Jesus mostrando uma ação ali e chamando todo mundo, falar, você vai querer cobrar? Então vamos falar de você? E esse é o momento que é muito para nossa realidade, né? Então, se eu tenho um convívio em casa, um convívio no lar, alguma coisa em desarmonia, ai meu Deus, eu não aguento como ele deixa as roupas jogadas, ou não faz isso, ou nunca ajuda com nada. Mas e você? O que a gente faz, né? A autocrítica vira também, né, pra gente. E muitas vezes
se a gente não adotar a última parte da parábola, né, enfim, da citação da mulher adúltera, a gente acaba criando um lar insustentável dentro da gente, não só fora, né? Não só no lar ambiente casa, mas o lar em que a gente habita, a nossa personalidade. Se eu não consigo perdoar ou deixar de condenar, como Jesus faz, e é engraçada a pergunta dele, né? Veja que ele ainda adota um critério de justiça, porque a assembleia toda chegou lá. E aí depois ele falou, cadê a assembleia? Não teve ninguém pra te condenar? Ah, não, bom, então nesse caso eu também não te condeno. Por quê? Ele ainda mostra, por último, o respeito à lei judaica. Então ele não veio para quebrar nada, ele veio para reformar, para mostrar conceitos. E ele faz questão de colocar isso, porque ele podia falar simplesmente para a mulher, falou, olha, vai, já resolviu, tá tudo certo, mas assim, por favor, não, né, se possível, não encontre nesse erro de novo e tal, né? Mas não, ele pergunta. Por que ele pergunta? Ele não precisava disso, né? Para mostrar ironia, superioridade, para que Jesus ia ganhar com alguma coisa com isso? Não é para isso. Mas é justamente para mostrar no final, assim, olha, vocês vieram aqui perguntar com a intenção de que eu desrespeitasse a lei, não é? Eu respeito. Só que acontece que tem uma lei maior do que essa. E aí é o que ele pergunta para a mulher sobre essa sutil frase. Mas ninguém te condenou? Ah, então também não te condeno. Por quê? Porque ele não está para desrespeitar ninguém. Ele está para trazer a consciência. E foi o que ele fez, de uma forma magistral, né? Então, por que a gente pode pegar nessa parte, né? Considerando que a semana 3 tem um nome meio ambicioso, né? Cristo e o coronavírus, né? O que eu posso tirar desse exemplo de Cristo para o meu tempo de convivência em quarentena, né? Em questão domiciliar, né? Uma vivência mais íntima ali com familiares, com pessoas, com agrados e com desagrados, né? É aquela clássica, e aí a gente espera que com esse motivo a gente faça uma sensibilização, assim, né, de quem nos acompanha, de que, na verdade, a lógica, né, a vivência, ela tem que ser de compreensão, mas compreensão de que todos nós temos desafios. A gente não pode ser conivente, e Jesus, em modo algum, é conivente nessa parábola. Então ele simplesmente faz o julgamento, fala assim, aquele famoso que você chama todo mundo para consciência, fala, você quer? Então vamos conversar de você também, porque se ela for, você vai também, né? É a lei do retorno, né? Então assim, vamos, você quer entrar mesmo nisso? E aí todos saem. Opa, faz de conta que não é comigo, na verdade, e tal. Então, o que é isso? São desafios que a gente pode assumir. Eu não preciso ser conivente com o outro, mas eu posso aceitar o desafio de ajudar o outro a enxergar, né? Era até o que eu conversava com uma amiga hoje. Na verdade, duas pessoas hoje muito queridas para mim, que cada uma a seu tempo, né? São conversas que acabam acontecendo com frequência. Acontece muito comigo, né? Num dia ou dois acontece várias vezes o mesmo assunto, assim, em partes, né? Você vai retomando. Então, quando você tem essa oportunidade de trabalhar essa vivência, né? Você não precisa obrigar o outro a tomar uma conduta diversa daquilo que você acha que é correto. Ou diversa do que ele faz, mas que você considera que é a própria, né? Então, por exemplo, de problemas simples do dia a dia, ele não ajuda em casa. Você tem a oportunidade de falar assim, ei, ajuda em casa porque você não faz nada. Dedo na cara. Isso é claro que gera conflito, porque desperta na pessoa a sensação de que ela não tem aquela capacidade. E mais ainda, que ela está desapontando. E a gente, quando fica assim, a gente fica, no tempo de sensibilidade como esse, é um conflito maximizado. Ou eu posso trabalhar uma outra forma, que é, ao invés de obrigar, né, ou fazer um juízo muito imperativo para a pessoa, faça isso, eu pego e tento mudar o jeito, ou pelo menos auxiliá-la a enxergar a situação de um jeito mais completo. Então eu explico o contexto, explico o que acontece. Foi o que Jesus fez, né? Ele poderia falar, para com isso que vocês não têm a menor condição de estar aqui falando mal de ninguém, seus hipócritas, como ele já falou em algumas outras vezes, quando a vida de uma pessoa não estava tão diretamente em risco, né? Mas dessa vez, ele não falou isso. Ele falou assim, tá, então vamos discutir mesmo? Vocês querem? Então vamos conversar. O que aconteceu isso? Ele abriu a consciência. E escrevendo no solo várias palavras de crimes, né, de pessoas e condutas criminosas, ele foi de algum modo tocando um a um. Porque todo mundo, de algum modo, já fez uma escolha incorreta em algum momento. E daí? Né? Então, daí tem o erro, daí que tem alguma, vamos dizer assim, uma responsabilidade de consertar,
mas já foi. Então, para que eu julgar ou condenar alguma pessoa com base no passado? Não estamos aqui querendo rever leis, assim como Jesus, né? Vai no final e comprova o cumprimento da lei, tipo assim, ó, eu não contrariei lei nenhuma e estou aqui dando a última palavra que realmente fiz isso. A minha também é essa, não é a intenção de desrespeitar lei nenhuma. Mas quando você pega e martiriza as pessoas que muitas vezes até de algum modo ou outro já pagaram ou vão pagar a questão de escolhas equivocadas, por que que eu tenho que ser também o outro que vai lá e vai apertar mais o sofrimento? Né? E aí vem a clássica pergunta da consciência de Jesus. Que direito eu tenho de fazer isso? Né? Todos nós estamos tentando acertar de um modo ou de outro. E aí entra uma série de discussões, né? Mas quando a gente pega o caso particular, e esse da Bíblia foi bem emblemático, né? Que era uma questão bem sensível, ele dá esse ponto. Fô, se ninguém te condenou, quem sou eu? Eu também sou filho tanto quanto os outros. Eu não posso pegar e atirar uma pedra aqui, porque eu não tenho essa liberdade, essa possibilidade, né? A verdade, a escolha ele pode até ter, mas se ele fizesse, seria uma escolha completamente equivocada, porque era do arbítrio de outra pessoa. Ela escolheu. E o que o outro escolhe é o que o outro escolhe. Depois ele vai ser responsabilizado ou não. De novo, não precisa ser conivente. Mas também apedrejar ativamente são questões que nem sempre a gente precisa de fazer, né? A gente pode tentar adotar um meio termo. O meio termo da compreensão, o meio termo da corrigenda, né? Se há algum erro, eu posso sim ter a liberdade e a autonomia de falar, ó, fulano, isso aqui que você fez não está correto, não pode, por conta disso, aquilo outro não é correto e tal. Mas assim, seria interessante você explicar primeiro, faz o contexto, muda a visão da pessoa e não simplesmente tenta obrigar ela por comandos diretos a fazer coisas, porque isso é uma violação da autonomia. Cristo jamais fez isso. Vocês podem ler em qualquer passagem, ele nunca agiu desse jeito, né? Ele, na verdade, sempre pergunta, o que você quer que eu faça? Como você chegou até aqui? Né? É sempre aquelas perguntas para ver se a pessoa está lá de boa e livre, leve vontade, né? E quando é um dos únicos episódios que alguém é trazido contra a vontade na frente dele, ele lança esse final argumento, né? Depois de expor todo mundo a sua questão de aprendizado, porque todos nós estamos aprendendo, ele conscientiza todo mundo e fala, bom, se você não foi condenada por ninguém, eu também respeito a lei e não vou fazer isso, porque o que é de cada um é de cada um, né? Então essa parábola era muito interessante para despertar e de um modo bem completo, quando a gente para, né, tenta sair dessa superfície, né, que todo mundo já sabe, mas tenta analisar cada palavra ali, vamos dizer assim, é um chá de tolerância e compreensão que a gente tem que ter, né? E se eu quero alterar alguma coisa, se eu quero intervir, se eu quero ajudar alguém, se eu quero mudar a realidade, primeiro eu preciso tentar garantir, no mínimo, ou fazer o melhor do meu esforço para garantir que todo mundo esteja na mesma página que eu. Porque era muito difícil para Jesus, por exemplo, também, chegar e dar uma série de broncas coletivas, sendo que as pessoas tinham dificuldade, inclusive, de entender o que é amor. E essa mesma lei mosaica, que justificava o apedrejamento por adultério, justificava que, por exemplo, um homem poderia descartar a mulher com uma carta de recusa. Então, assim, que humanidade é essa? Como falar de conceitos elevados nesse ambiente? Ou melhor, como discutir leis assim? Então, se a gente quer mudar a realidade, muitas vezes a gente tem que tentar garantir, no máximo do nosso esforço, e isso vai do nosso interior para a nossa casa, para o mundo que a gente vive, que pelo menos todos tenham um mínimo de conceito, né? Como é que eu vou debater direitos com quem sequer é alfabetizado ou letrado, né? Então é isso. Como é que eu vou discutir cidadania com quem passa fome, né? Então, assim, como é que eu vou exigir muitas vezes condutas diversas de pessoas que, aliás, nem muitas vezes pessoas letradas, né? E aí eu vou, não seguem determinadas leis e regras, e eu vou exigir isso da população média que mal lê jornal. Isso não é desculpa para o erro, mas é um chamado à compreensão, que a gente tem um papel ativo a trabalhar também, antes de pensar em qualquer julgamento. É um papel crítico, né? E não é crítico de reclamão, é um papel crítico de avaliação sincera, né? E é isso que Cristo nos chama, é isso que o coronavírus nos chama, né? Que reflexões eu preciso fazer para transformar a mim, ao mundo e as minhas relações? Tem coisas que me incomodam? Será que de repente eu dando um exemplo positivo eu não consigo ser o gatilho de mudança para algumas coisas?
Pode ser, vai depender do outro, mas pode não ser também. Agora, de qualquer forma, ali eu estou fazendo a minha parte. Se eu tento mudar a compreensão de outra pessoa, de onde ela está, do que está ao redor dela, e eu consigo, aí sim eu acho que a gente tem condição de falar, bom, eu fiz a minha parte, né? Atirar uma pedra não necessariamente é fazer uma parte, né? Entregar a justiça quando nos cabe, e essa é uma reflexão muito sensível, ok, a gente pode trabalhar isso em até outros momentos. Faz parte também da vida. Tem vezes que a gente também tem que administrar a justiça de alguma forma, né? Mas a maior parte das vezes as coisas seriam muito mais simples se a gente entendesse o contexto maior que a gente está. Entendesse que nada nesse mundo fica de graça. E entendesse que tem uma outra pessoa ali, né? Entendesse que é uma pessoa com outras necessidades. Entendesse que é outra pessoa com suas vivências, até com seus medos. E que é uma pessoa que também merece respeito porque ela tem a mesma origem que a gente. Uma origem maior, né? Ali naquela vida, ela pode não ter tido educação. Ou então pode ter tido pais que muitas vezes não corresponderam com o papel educativo que tinha de instrução para uma criança, com exemplos, ideais elevados, né? E aí você vai cobrar? Isso não isenta a pessoa. Ela nunca está isenta. Nenhum de nós está isento de nada. Todas as ações que a gente faz aqui, a gente responde. Mas é responder, não ser condenado no tribunal eterno, né? Esse não é o tipo de justiça que Deus prega. E se nem Deus prega isso, Jesus comenta, quem sou eu para condenar, né? Então, esse é o chamado que a gente tem nesse momento de coronavírus, né? Eu fazer essa reflexão crítica antes de intervir. O que eu posso fazer primeiro? Segundo, está me incomodando? É um prejuízo para mim e para os outros? Vou agir. Mas como? Como ser mais justo? Como olhar para mim e olhar para o outro, né? É sempre uma dica que é interessante, que eu venho tentando fazer, porque na minha vivência agora, né? Inclusive como figura administrativa, de certa forma, eu também venho sendo chamado, né, convidado a ter várias intervenções, algumas inclusive hoje, nessa parte de campo de justiça versus compreensão. Mas uma dica interessante que a gente pode fazer muitas vezes é se perguntar, cara, eu tô sendo justo aqui? Olha, por favor, me ajuda aí, quem é de cima, quem tá ao meu lado, força maior, inteligência do universo, eu mesmo. Me ajuda a não tomar nenhuma decisão que eu vou me arrepender por injustiça ou desequilíbrio, né? E aquilo ali pode te ajudar muito, porque pelo menos do seu código de ética a partir daí, se for sincero, você fez o melhor para chegar nesse ideal de justiça elevada. Jesus fez também. E acredito que aquela mulher que foi tocada por aquele exemplo mudou muito mais do que se ela tivesse sido apedrejada por um ato de violência. Porque violência, e aí essa é uma parábola interessante também para a gente levar para esse tempo de coronavírus, né? Violência não altera ninguém. Violência é violência. Trauma é trauma. O trauma, na verdade, e a violência são atrasos. Quando você incorre nesse erro, e todos nós já incorremos nele de uma maneira ou de outra, mas a vida segue, né? A gente tem que aprender a partir disso. Quando você protagoniza, né, um trauma ou uma violência, no sentido de você aplicá-la, você fazer, você atrasa a outra pessoa que é o sujeito, né? Por quê? Porque aquilo não vai ter uma mudança de conduta. Na verdade, ela só vai ficar traumatizada e travada e você vai ter que resolver aquele trauma para depois conversar com a consciência daquela pessoa sobre como seguir em frente, porque ela tem ou não tem, enfim, que mudar determinada conduta, né? E pronto. Então, assim, o trauma e a violência eles só atrasam. Então, esse também é o ensinamento de Jesus. Vocês vão apedrejar essa mulher e matar ela? Tá, e o que vai aprender aprendizado disso? Né? Primeiro que o homem, que era o outro protagonista também, está de fora da questão. Né? Já é uma complicação, né? Não precisa ser muito inteligente para chegar nessa conclusão. Mas segundo, o que muda? O que se resolve? O que está sendo de educativo com isso? O que a minha compreensão e a das outras pessoas vão mudar em eu atirando pedra em alguém? Essa é uma pergunta crítica que a gente tem que fazer. Ah, vai fazer porque todo mundo vai saber o que a pessoa é. Ah, é. E você? E eu? Né? Será que a pessoa, porque errou, faz disso dela um mau caráter? Ou uma pessoa destrutiva? Não sei. Mas quem é pra gente pra fazer um juízo de caráter? Também, né? E olha que a gente faz, né? É fácil fazer o juízo de pessoa boa, mas eu tô aqui pra falar também que eu faço e todo mundo faz. Mas a gente tem que se esforçar pra fazer cada vez menos, né? Não incorrer tanto nesse erro, nesse engano. Porque cada vez que a gente incorre, a gente se atrasa e atrasa os outros também, né? E a gente está aqui para acelerar, para fazer um crescimento cada vez com menos dor e mais alegria.
para a gente tentar passar esse tempo de crise com mais leveza. Agora, que leveza tem, né? A leveza de um tijolo, né? Não é leve, né? Então, a gente vive uma época que a gente sim tem que ter momentos de justiça, de pensamento, reflexão sobre isso, mas cada vez mais a gente vai ter essa parte crítica também de pensar qual é o meu papel, o que eu posso fazer de objetivo para mudar isso e como contornar a situação de um jeito que as pessoas sofram o menos possível, porque a gente também quer isso quando é a gente que está errado, né? Esse é o raciocínio de Jesus. Garanto que nenhum de vocês iam gostar de receber essa pedrada. Então por que vocês vão atirar? E qual é o jeito mais correto de fazer isso? É aquela advertência. Fala, ó, filha, se ninguém te condenou, por favor, tenta não fazer de novo, né? O outro que nem apareceu lá provavelmente, né, ficou sabendo disso também. A gente espera, né, que tenha tido uma conduta diferente do que teve. E por aí vai, né? Então, para além de discussões um pouco mais específicas, né, até de gênero, relações, fidelidade e tal, esse chamado de Jesus é para a gente ter essa compreensão e essa tolerância, né? E é a tolerância, não a negligência, é diferente, né? Ninguém está pedindo para fazer vista grossa, mas simplesmente olhar para as pessoas e para as situações com um olhar humano. E que diferença isso faz, né? Se a gente tivesse, por exemplo, um sistema que adotasse as pessoas com condutas erradas ou divergentes com um olhar mais humano, e eu, de novo, não disse negligente de modo algum, com certeza, por exemplo, o nosso sistema prisional seria algo muito diferente do que é hoje. E a nossa maior política de segurança seria investir em educação, investir em ação social, investir em solidariedade, fomento de desenvolvimento, né? Então, ninguém está aqui de novo para questionar aparato legal ou estrutura do universo. Não é isso. Mas se a gente tem que pensar no momento de crise e que mundo a gente vai reinventar a partir de agora, o mundo dentro de nós, imediatamente ao nosso redor, e o nosso grande mundo e realidade, né, nosso país, nosso mundo, os nossos filhos, os nossos netos, a gente pode sim começar a pensar um mundo que seria mais justo por ser mais humano, né? E Jesus, nesse momento, ele dá um grande exemplo de humanidade. Ali, ou nesse episódio, ele é o maior ser humano que habitou naquele planeta, naquela face ali, naquele tempo. Porque ele foi um dos únicos descolados, entre aspas, daquela realidade que precisou sair para passar aquela lição de que, no fundo, todos nós somos a mesma coisa. Temos vivências diferentes, mas temos cognições similares, temos formação muito parecida, somos da mesma espécie, trabalhamos com os mesmos objetivos, viemos do mesmo lugar, vamos para o mesmo lugar. Então, assim, não há por que tentar fazer diferenciação e projeção de erro no outro para justificar as minhas carências, né? Isso é ser mais compreensivo, mais humano, né? Então agradeço aí a presença de todos. Amanhã a gente trabalha a parábola dos talentos, muito legal essa aqui também para o tempo de coronavírus, né? É um outro aspecto da nossa realidade. Aqui a gente fala sobre uma postura nossa diante da crise, né? Aí amanhã é uma outra fração dela. Não é só a questão de não julgar, né? Eu muitas vezes quando me sinto chateado ou achando que eu não estou dando meu potencial, eu fico alguém magoado, alguém ressentido, e eu posso ter mais propensão a descontar no outro. Agora, será que isso seria assim se eu desenvolver as minhas habilidades? E que habilidades eu tenho? Como desenvolver? Acho que são temas para a gente trabalhar amanhã, né? Obrigado a todos.